aguenta mais, mas ele está podendo. Está na Ramomania. Segue. Bom dia a todos e todas. Eu queria saudar todos os colegas do painel, na pessoa do professor Cleandro Siqueira, que eu estou conhecendo hoje também. Agradecer muito o gentil convite do amigo professor Marcelo Abelha Rodrigues, né, um dos líderes dessa escola de Direito Processual da UFES, que tem nomes tão brilhantes, né, como o próprio Abelha, o Flávio Cheim, Hermes Zanetti, Rodrigo Mazei, e mais recentemente os colegas Trícia Navarro e Tiago Siqueira, a quem eu também agradeço pelo convite e parabenizo pelo lançamento da obra, que é a versão comercial da sua tese de doutorado. É um livro que tem sido muito festejado, né, e agora vem a Lume aqui para que a comunidade jurídica possa também conhecer melhor a tese e as ideias do Tiago. Quero dizer da minha emoção pessoal, né, de participar de um evento com o professor Cândido Dinamarco, porque eu já disse isso de público e não canso de dizer que talvez eu não estivesse aqui se não fosse pelo Dinamarco e a sua obra. A Instrumentalidade do Processo foi a primeira monografia que eu li, um livro que me marcou muito, a primeira monografia de direito processual, né, que eu li, e foi um livro que me fez me apaixonar pela disciplina, né, uma obra riquíssima que depois eu fui conhecendo aos poucos e mais recentemente pude conhecer o professor Dinamarco pessoalmente, e comprovar também que se trata de um professor muito generoso, uma pessoa dulcíssima, e realmente é um exemplo para todos nós. Eu queria cumprimentar aqui os amigos, professores José Rogério Cruz e Tucci, Eduardo Talamini, que são grandes ícones do estudo da coisa julgada, né, cujas obras influenciaram muito as minhas pesquisas, e hoje eu tenho uma enorme alegria de chamá-los de amigos também, e compartilhar um pouco da sua convivência. Eu falei até com o Talamini essa semana, Tucci, e agora ouvindo você falar, eu tenho sentido muito a sua falta também, do Eduardo, do Abelha, todas as vezes que estamos juntos, né, é sempre um movimento especial, a gente dá boas risadas, né, e eu acho que essa é a parte bacana também da academia, a gente conhecer boas pessoas e podemos também viver um pouco desse lado pessoal, né. E vendo tu te falar, sobre o livro do Emílio Betti, eu lembrei, Tuti, você não disse, que a cópia anterior que você tinha do livro do Betti, você me deu, você me presenteou, ela está aqui, né? E está aqui, inclusive, com o seu nome. Ó. E eu lembro uma coisa que me marcou muito, a gente estava falando sobre os clássicos nesse dia, e você tinha acabado de ganhar o livro da Biblioteca do professor Celso Neves, né? E você falou assim, Cabral, eu vou te dar outra cópia que eu tenho, porque você vai ler. E hoje em dia ninguém lê os clássicos, aliás, ninguém lê nada. Né? Então, eu lembro que isso me marcou muito, né? Como uma diatribe, né? Em nome do estudo aprofundado, estudo sério e tal, como é do seu perfil. Né? Queria cumprimentar, por último, last but not least, né? A professora Clarice Lara Leite, e cuja apresentação aqui me impressionou muito, e quero dizer isso de público, porque a Clarice tem brilhado muito nas conferências, nas aulas que ela dá pelo país, enfim, e também na Universidade de São Paulo, e se coloca, eu acho, como um grande nome que esperamos ver, eu acho, em breve, né, formalmente agregado aos quadros da Faculdade Largo de São Francisco, uma academia, a academia brasileira, que hoje é tão carente de mulheres, né, e nós vemos tantas mulheres capazes, como a Clarice, que podem estar ocupando esses espaços, né, e certamente isso será muito bom para a comunidade jurídica e para a Universidade de São Paulo, certamente. Talvez não tão feliz para os capixabas, né, Marcelo, que talvez esperassem que a Clarice alimentasse o sonho de se agregar aos quadros da Universidade Federal do Espírito Santo. Bom, eu me estendi demais aqui nas minhas saudações, me empolguei também, e vou entrar direto no meu tema. E quero dizer que o tema não foi escolhido por mim, mas eu aderi prontamente quando foi sugerido, porque eu acho que é um tema extremamente importante na atualidade, mas acho que o tema deveria vir com um ponto de interrogação. Né? Quando se fala de coisa julgada administrativa, no meu modo de ver, a gente deveria indagar se é possível falar de uma coisa julgada administrativa. É adequado perguntar se ela existe ainda hoje, né, como sempre se perguntou. Bom, a ideia de uma coisa julgada administrativa não é nova. Ela começou na doutrina de tradição germânica, primeiro talvez com Benatzik, e depois com Tesna e Merkel na escola publicista austríaca, que eram estudos que procuravam, chegavam nesse ponto a partir das diferenças entre jurisdição e administração. E isso descambou no debate processual sobre jurisdição voluntária, que é um ponto em que no processo
sempre se fica um pouco entre administração e jurisdição, e até hoje a gente discute se jurisdição voluntária é atividade jurisdicional ou é atividade administrativa. Então, nada mais natural que nesse debate fossem os processualistas clássicos se abeberar dos estudos que procuravam abordar as diferenças entre jurisdição e administração, também a partir do prisma da estabilidade que as decisões em um ou outro procedimento poderiam adquirir. E o Merkel foi um publicista que estudou a coisa julgada, ele tem um texto sobre coisa julgada, né? Então, talvez ele tenha sido a grande ponte que tenha trazido para o latinismo, para a doutrina de tradição latina, essa discussão sobre coisa julgada administrativa. E aí, a partir dessa ponte, muitos estudos perguntavam, quando analisavam a estabilidade dos atos administrativos e das decisões em processos administrativos, perguntavam se aquela especial decisão era uma coisa julgada, né? E subjacente a isso, me parece que estava uma premissa equivocada, que era pensar que a coisa julgada era a forma de estabilidade por excelência dos atos processuais, dos atos jurídicos, né? Que a coisa julgada seria o arquétipo padrão das estabilidades que o sistema jurídico quer atribuir aos atos jurídicos pretéritos, né? Garantindo que eles não sejam alterados, ou que seu conteúdo seja mantido sem alterações. Então, a pergunta, a partir dessa premissa, se a coisa julgada era o padrão, a pergunta que se deveria fazer em qualquer análise, para saber se a estabilidade de um ato processual, de um ato jurídico que se está examinando, era: isso aqui é coisa julgada ou não é? E provavelmente me escalaram para falar sobre esse tema, porque na minha tese eu sustento que o fenômeno que devemos buscar não é o fenômeno necessariamente da coisa julgada, é um fenômeno maior. A gente deve fazer, para usar uma expressão da moda, a gente deve fazer um zoom out, né? A gente deve olhar, dar um passo atrás e olhar a figura da coisa julgada como uma espécie de um gênero mais amplo, que é o gênero das estabilidades processuais. Quer dizer, as diversas formas pelas quais o sistema jurídico e o sistema processual especificamente conferem proteção ao conteúdo dos atos jurídicos, impedindo que eles sejam alterados, de um lado, e garantindo que o seu conteúdo seja incorporado nos juízos posteriores a respeito daqueles fatos que foram ali discutidos. Então, a gente deve hoje quebrar aquela premissa e procurava ver na coisa julgada a estabilidade por excelência. E o novo CPC seguiu, no meu modo de ver, essa linha, rompeu com a lógica tradicional. E hoje a gente vê positivada na lei diversas formas de estabilidade processual que são diversas da coisa julgada. E eu vou enumerar algumas delas, né? Por exemplo, a estabilidade do artigo 486, parágrafo 1º, que é a estabilidade extraprocessual das sentenças que extinguem o processo sem mérito, né? A estabilidade dos precedentes, né? Da qual já foi falada aqui, Clarice mencionou, de alguma maneira, a estabilidade dos precedentes projeta seus efeitos para outros processos futuros, determinando a incorporação de razões que foram tomadas no processo que originou, ou nos processos que originaram o precedente, e depois ela vem autoritativamente incorporada em decisões em casos análogos. A estabilidade da sentença arbitral, que ainda hoje a gente vê gente dizendo que, indagando se é coisa julgada ou não é, mas evidentemente é muito diferente em diversos aspectos da coisa julgada. A estabilidade da decisão de saneamento, que era uma discussão clássica que a gente tinha no CPC de 73, e agora o Código, no artigo 357, parágrafo 1º, fala inclusive expressamente em estabilidade, como o artigo 926 do CPC, no campo dos precedentes, fala em deveres de manter a jurisprudência estável. E talvez o exemplo mais gritante seja a estabilização da tutela provisória, do artigo 304 do Código de Processo Civil, onde o legislador expressamente fala em estabilização e diz lá que é diferente da coisa julgada expressamente, né? Então a gente rompeu aquela tradição, aquela premissa que me parecia equivocada de imaginar que a coisa julgada é a forma de estabilidade padrão, e a gente começou a perceber que existem graus ou intensidades de estabilidade. O Tucci, acho que fez referência a isso. Quer dizer, do zero, da total instabilidade, até a coisa julgada material,
ou até a coisa julgada material depois do prazo da ação rescisória, existem graduações, intensidades de estabilização. Clarice fez referência a isso quando falou das possibilidades de reversão ou das possibilidades de modificação interna ou externa do conteúdo da decisão, e isso varia muito a depender do tipo de decisão, da cognição que é tomada, de diversos fatores. Então, a pergunta que devemos fazer hoje em dia é qual estabilidade que cobre este ato? Mais importante, talvez seja uma nova fronteira do estudo desse tema, qual é o regime das diversas estabilidades? Quer dizer, diferenciar as estabilidades nos leva a um outro passo, que é procurar o regime para essas estabilidades, efeitos que elas geram efeito positivo, negativo, os sujeitos que são atingidos pelaquela proibição de rediscutir, os seus limites, objetivos, temporais, etc., meios de desfazimento, esses meios de desfazimento fazem parte do regime, não fazem? Quais são as diferenças? Então, eu acho que isso é um novo passo que a gente deve dar nessa construção. Após reconhecermos que existem vários tipos de estabilidade, é agora partir para a análise desse regime. E aí a gente percebe que não faz sentido, dentro de um sistema tão rico de várias formas de estabilidade, não faz mais sentido a gente pensar que, se a coisa julgada não é a única estabilidade, nem mesmo no processo jurisdicional, como é que a gente pode continuar indagando se a estabilidade dos atos administrativos e dos atos tomados em processos administrativos são ou não são coisa julgada? É algo que não tem menor cabimento. Até porque a coisa julgada material, ela tem um conceito restrito. Raramente a lei processual traz um conceito, conceitua algum instituto, e a coisa julgada é conceituada no artigo 502 do Código e me parece aplicável com exclusividade ao processo jurisdicional. E vejam, um outro ponto que eu quero salientar, e que tem sido objeto de estudo há meio algum tempo, é que toda tese ou toda ideia sobre esse regime das estabilidades, ou essa coisa julgada, preclusões, etc., vai levar em consideração um paradigma de segurança jurídica. Então, mesmo que os estudiosos da coisa julgada ou das estabilidades não revelem esse paradigma, está ali latente às suas opiniões um parâmetro de segurança jurídica. E, tradicionalmente, a gente sempre pensava nesses conceitos dentro de referenciais de imutabilidade, irreversibilidade e inalterabilidade, ou irrevogabilidade. E eles eram um pouco variáveis, mas era basicamente em torno do que giravam as teses a respeito da coisa julgada e da coisa julgada administrativa. E esses referenciais eram referenciais de segurança jurídica que eram baseados no conceito de res finita, quer dizer, que era a ideia de que, para garantir segurança, a gente tem que necessariamente impedir a mudança. E uma provocação que eu quero colocar para aqueles que estão nos assistindo será que esse é o paradigma de segurança jurídica do direito contemporâneo? Quer dizer, será que aquela eternização do conteúdo após decidido pelo juiz é algo que é próprio do nosso tempo? Será que pela velocidade das relações jurídicas, pelo dinamismo do sistema jurídico, pela existência de diversas outras formas de garantir segurança jurídica no direito processual, no direito administrativo, no direito público, que não atribuem aos atos jurídicos uma imutabilidade ou uma eternização de conteúdo, será que a gente não deve pensar em outros formatos de segurança jurídica que sejam mais adequados para o nosso tempo? Será que alguma margem de alteração para os atos jurídicos praticados no passado não deve ser admitida no sistema? E me parece que sim, e me parece que esse novo formato de segurança jurídica, hoje mais fluido, mais dinâmico, permitindo adaptações de conteúdo, é o formato que foi consagrado no final do ano de 2018, portanto há menos de 2 anos, no artigo 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, na LINDB, que é o formato da continuidade jurídica. Ele garante segurança, pressiona para a manutenção do conteúdo do ato anterior, mas ele permite variações, permite alterações de conteúdo. Quando novas normas, novos fatos, novas provas aparecerem e que justifiquem uma mudança do conteúdo anterior, me parece que o sistema abre margem para essa alteração. E aí esse paradigma do artigo 23, ele não deixa o jurisdicionado, o administrado, a ver navios, ele se preocupa também com a segurança jurídica quando é caso de mudança, ou seja, quando for caso de mudar o conteúdo de uma decisão administrativa, por exemplo,
ele se preocupa com a segurança na mudança e estabelece a possibilidade do juiz ou do administrador estabelecerem regras de transição, criando um regime transicional que é uma ponte de segurança jurídica entre o antigo regramento estável e o novo regramento estável depois da operação da mudança de conteúdo. Então, me parece que o artigo 23 da LINDB inaugura no direito positivo uma nova fase, tanto para o processo jurisdicional quanto para o processo administrativo, em que a gente vai enxergar essas formas de estabilidade não mais como a coisa julgada, imutável, indiscutível, irrevogável, etc., mas como um aspecto menos, digamos assim, irreversível, uma estabilidade que tenha alguma margem de alteração. Então, hoje a gente pensando, né, nesse artigo 23 e pensando especificamente sobre os atos administrativos em processos administrativos, será que a coisa julgada é a estabilidade dos atos administrativos? Parece que, evidentemente, a resposta é negativa. E qual é essa estabilidade dos atos ou das decisões em processos administrativos? Aí a minha resposta talvez fosse: depende. Depende do quê? Depende do conceito de preclusão, né? Porque muitos autores, inclusive autores do processo administrativo, que negavam a existência de uma coisa julgada administrativa, dizendo, não, coisa julgada exclusivamente lá para o processo jurisdicional, aqui a gente tem outra coisa. Muitos desses autores, e aí eu acho que eles têm razão em negar que aquilo fosse coisa julgada, eles diziam, no caso de decisões administrativas, o que a gente tem são preclusões administrativas. E aí, por que eu digo que depende? Para dizer que a estabilidade das decisões em processo administrativo são preclusões administrativas, depende do conceito que se tem de preclusão. Porque, normalmente, o conceito que se tem de preclusão é o conceito chiovendiano, do Giuseppe Chiovenda, que é um conceito limitativo dos efeitos da preclusão ao mesmo processo em que proferida a decisão, mesmo em processo administrativo. Isso levaria praticamente a que a preclusão administrativa só tivesse efeito negativo, que é o efeito de impedir a rediscussão de uma determinada questão dentro daquele processo. Agora, será que essas estabilidades nos processos administrativos têm apenas o efeito negativo, impeditivo de rediscussão? Será que essas estabilidades não projetam efeitos proibindo a relitigância, proibindo a reapreciação dessas questões para outros processos administrativos ou não? Bom, aí, para tratar o tema com mais profundidade, eu teria que fazer uma diferença entre os efeitos negativo e positivo das estabilidades em geral, né, que eu não vou ter tempo aqui para fazer. Porém, grosso modo, os efeitos negativos são aqueles em que os atos posteriores se relacionam com a estabilidade formada no processo anterior com relações de exclusão. Quer dizer, a estabilidade atua como impedimento para que atos posteriores produzam efeitos contrários àquilo que foi decidido. Porém, dependendo do tipo de atos que estão articulados na cadeia do processo administrativo, onde se formou a decisão estável, essa estabilidade pode ter também, no meu modo de ver, o chamado efeito positivo. O efeito positivo ele não é apenas impeditivo de rediscussão, mas ele traz uma obrigação, daí se falar positivo, uma obrigação positiva de incorporação do conteúdo estável nos atos posteriores. Isso ocorre em certos tipos de processo, onde existem atos regulativos, atos que produzem uma regulação normativa e, portanto, esses atos devem ser incorporados no tráfego das relações jurídicas cronologicamente observado posteriormente. Muito bem, nessa perspectiva, a estabilidade das decisões em processo administrativo me parece que pode ter também não apenas efeito negativo, mas efeito positivo, obrigando, por exemplo, a administração pública em outros processos, não apenas naquele, a incorporar o conteúdo estável, a tomar como exaurido o debate entre os envolvidos sobre uma determinada questão que foi decidida no processo administrativo anterior, claro, desde que naquele processo administrativo anterior os interessados tenham tido oportunidade de exercitar suas garantias fundamentais, portanto, gerando a obrigação de que em outros processos administrativos posteriores se parta daquela premissa estabilizada, daquele conteúdo da decisão administrativa anteriormente estabilizada. E aí, por isso que eu digo, isso, a depender do conceito que se tem de preclusão,
você não vai conseguir enquadrar esse efeito como sendo decorrente da preclusão administrativa. Se você considerar que as preclusões também podem ter efeitos positivos, como eu considero, não tem problema nenhum chamar a estabilidade das decisões em processo administrativo de preclusões administrativas, não tem problema nenhum. Porém, se o teu conceito de preclusão é mais restrito, também isso não faz com que aquela estabilidade seja coisa julgada administrativa. Você chama ela de estabilidade administrativa, né? Chame de outro conceito qualquer. Então, vou dar algum exemplo. Veja que num contrato administrativo que venha a ser impugnado ou alguma prestação venha a ser discutida entre... Pensamos num contrato de concessão de serviço de longo prazo, o concessionário e a administração discutem se o contrato permite uma certa prática pelo concessionário, e aquilo é decidido. Aí o contrato de longo prazo, 1, 2 anos depois, sem que se alterem circunstâncias de fato ou de direito, a administração pública, uma agência reguladora ou a administração direta, instaura um novo processo administrativo e vai rever aquela decisão que tinha autorizado a prática para o concessionário. Veja, o concessionário, na expectativa de que aquela estabilidade se mantivesse, e na expectativa de que, sem alteração fática ou jurídica, não se devesse alterar o conteúdo estável anterior, pode invocar uma estabilidade, uma preclusão administrativa de que se rediscuta aquela questão. Numa licença ambiental, nas licenças isso fica mais claro, mas me parece que isso também se aplica às autorizações. Uma licença ambiental, um tema muito tratado pelo professor Marcelo Abelha, sem alterações de fato ou de direito, sem novas provas, novas normas, novos fatos supervenientes, que levem a entender que aquela atividade empresarial é potencialmente poluidora, não há como pensar em revogar a licença anterior. E caso haja qualquer modificação, se essas circunstâncias novas aparecerem, e for caso, evidentemente, de quebrar a estabilidade, mudar o conteúdo da decisão anterior, isso deve ser também agregado a essa nova decisão, deve-se pensar nas regras de transição lá do artigo 23 da LINDB, que são aplicáveis não apenas pelo juiz, mas também pelo administrador. Então, sempre que for caso de alteração, o sistema abre normativamente para essa mudança, mas tem que se preocupar também com a criação dessas pontes, né, de estabilidade, para que não haja uma transição abrupta ou uma surpresa ao administrado e ao jurisdicionado. Agora, vejam que se o efeito positivo da estabilidade dessas decisões do processo administrativo existe, como eu acho que existe, mais uma vez, isso vai depender do conceito que se tem de preclusão, isso não faz com que a gente tenha que voltar a retroceder àquela lógica tradicional e dizer que isso é coisa julgada administrativa. A gente não precisa mais de chamar de coisa julgada para que a gente identifique efeito positivo de uma estabilidade. E aí, para encaminhar para o fim, eu queria colocar uma pimenta nesse debate. E a pimenta desse debate é pensar no artigo 22, parágrafo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, da LINDB, que diz que as sanções aplicadas numa esfera serão consideradas na aplicação de outras sanções de mesma natureza, ainda que em outra sede. Isso me parece que também comprova essa tese de que as estabilidades em processo administrativo têm efeitos extraprocessuais e têm efeitos positivos, obrigando a incorporação de um conteúdo que foi decidido no processo anterior em outros processos administrativos. Esse artigo 22, parágrafo 3º da LINDB, obriga não só a administração pública a considerar e incorporar, mas também o judiciário, desde que esteja aplicando sanções de mesma natureza. Eu vou dar alguns exemplos. Vejam, digamos que a administração pública instaure um processo disciplinar, valorando a conduta de um servidor e sancione esse servidor. Essas sanções têm que ser consideradas na dosimetria de uma sentença em ações eleitorais, por exemplo, tema também, por coincidência, tratado aqui pelo professor Marcelo Abelha. Então, se aquele servidor for candidato, né, aquelas sanções têm que ser consideradas para a aplicação de restrições na esfera da justiça eleitoral. Se a Corregedoria da Polícia ou do Corpo de Bombeiros pune um policial ou um bombeiro que venha a ser depois candidato, a mesma coisa. Se a Assembleia Legislativa sanciona por falta de decoro, alguma coisa, um deputado que depois venha a ser candidato, aquela conduta também deve ser considerada. Se o CAD, a CVM, o Bacen, a Receita, outros órgãos reguladores aplicam uma sanção administrativa de multa ou de perdimento de bens, essas sanções têm que ser consideradas pelo juiz numa ação de improbidade administrativa.
Então, percebam que aquele efeito positivo das estabilidades das decisões em processo administrativo, a partir do artigo 22, parágrafo 3º da LINDB, passa a ser transversal. Então, existe uma possibilidade de preclusões entre as esferas administrativa e judicial, porque o que faz com que o conteúdo tenha que ser incorporado nas decisões posteriores é a natureza da sanção, e não é o fato de serem dois processos administrativos, né? Pode ser entre um processo administrativo e um processo jurisdicional. Então, para encerrar, eu queria dizer que essa comunicabilidade entre as instâncias hoje está sendo percebida a partir do Instituto das Estabilidades, o que nos prova, mais ainda, a inutilidade de continuarmos discutindo se a estabilidade no processo administrativo é ou não é coisa julgada. Porque se essa comunicabilidade existe, né, o sistema de estabilidades do processo civil e do processo administrativo tem que ser parecido. Caso contrário, a gente não poderia admitir que o sistema obrigasse a incorporação de conclusões tomadas numa sede, por exemplo, na sede administrativa, no juízo que outra sede, a sede jurisdicional, fosse tomar a respeito de fatos análogos ou fatos conexos, né? Então, eu queria, mais uma vez, agradecer o convite que me foi formulado, renovar o que eu falei no início, dizendo que é um grande prazer estar aqui com os colegas nesse painel, nesse evento espetacular, né? Me coloco sempre à disposição para perguntas e espero que essas reflexões tenham, embora talvez tenha trazido mais dúvidas do que certezas, né? Eu espero que elas sejam úteis para a gente compreender o fenômeno da coisa julgada administrativa. Muito obrigado. Bom, eu é que agradeço, Cabral,